Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Nós damos continuidade à nossa programação especial da Semana da Água e a gente fala hoje sobre irrigação aqui no Brasil. Um levantamento recente feito pela Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ANA, trouxe que o país atingiu aí 8,2 milhões de hectares de área irrigada e o levantamento traz ainda que esse número pode avançar nos próximos anos. Mas para a gente entender melhor do que se trata, nós convidamos então o Sérgio Aire Moraes, ele é superintendente do Planejamento de Recursos Hídricos da ANA. Sérgio, seja muito bem-vindo a Notícias Agrícolas. Obrigado, um prazer conversar com vocês. Sérgio, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse número que o Brasil alcançou, que a gente teve aí divulgado pela ANA no último Atlas, 8,2 milhões de hectares. Como que é essa distribuição de irrigação pelo país e o quanto que isso é importante para a nossa agricultura atual? Perfeito. De fato, esse número de 8,2 milhões de hectares equipados para irrigação no país, né, ele faz parte da atualização da segunda edição do Atlas Irrigação, né, o uso da água na agricultura irrigada, né, um trabalho desenvolvido pela ANA com uma série de parceiros, né, com a Embrapa, com a Conab, com o próprio Ministério do Desenvolvimento Regional, né, com a Exalc da USP. Então tem uma gama de parceiros, né, que nos auxiliam nesse mapeamento, né, da área irrigada, né. Ele é um mapeamento feito em função, com uma metodologia, né, que é feita em função do tipo de cultura, do tipo de método de irrigação. Então temos uma estratégia definida, por exemplo, para o arroz inundado, para o café irrigado, uma metodologia específica quando nós tratamos, por exemplo, da cana-de-açúcar, que tem uma especificidade de uma parte ser fértil irrigada, outra parte ser de fato irrigada. Toda a irrigação feita, por exemplo, por pivôs centrais, né, que é o método de irrigação que mais cresce no país. Então é um mosaico, né, um conjunto aí de ações que traduzem, então, né, o mapa atual, né, de áreas irrigadas no país. E essa é uma informação fundamental para o gestor de recursos hídricos, né, para que façamos uma melhor compatibilização dos usos da água, o entendimento de cada usuário é fundamental nesse aspecto, e para o próprio agronegócio, né, no sentido de que, com garantia, com segurança hídrica, o setor tem aí mais condição, né, e mais segurança para o desenvolvimento de toda a potencialidade, né, de irrigação aí que ainda temos a explorar no nosso país. E, Sérgio, outro número que chama muita atenção nesse relatório da ANA é que a gente pode avançar ainda mais com a irrigação aqui no Brasil. Segundo o relatório, até 2040 a gente pode ter um crescimento aí de 4,2 milhões de hectares irrigados aqui no país. Como que deve acontecer esse avanço? Tem alguma cultura que se destaca? Como é que vocês avaliam esse número? Tem alguma porcentagem por ano que a gente deve ter isso de fato se concretizando? Como é que é a análise que você faz em cima desse número de 4,2 milhões de hectares a mais com irrigação? Perfeito. É importante a gente ter claro, né, que esse valor, né, que é uma projeção, né, de um cenário até 2040, ele significa, né, se nós tirarmos daquela conta total do 8,2 milhões, que envolve também a área fertirrigada, né, e concentrarmos apenas nas áreas efetivamente irrigadas, que utilizam as águas dos nossos mananciais, esses 4,2 milhões de hectares irrigados significam um crescimento, né, de aproximadamente 76% da área equipada com irrigação no país, né? Então, um crescimento aí potencial bastante efetivo, né? E que com uma particularidade, que essa é importante mencionar, que ela significa esse crescimento, né? A expectativa é que ele signifique um menor impacto sobre o aumento do uso da água, né? Que seria inferior a 70%, aí da ordem de 66%. E por que isso aconteceria? Em função, né, da expansão
de métodos cada vez mais eficientes. Então, qual que é a nossa expectativa em relação ao setor? Que haja um crescimento, sim, da irrigação, de áreas irrigadas, mas com o uso da água cada vez mais eficiente, né? Então, isso é uma perspectiva coerente com a realidade do setor, né? Com a modernização cada vez mais do agronegócio, com um ganho de produtividade que acaba sendo benéfico também para a gestão dos recursos hídricos de uma forma geral, né? Você me perguntou sobre as taxas anuais, né? Elas estão no documento do Atlas Irrigação, dessa segunda edição, né? Que foi lançada esse ano. E uma questão aí importante a ser mencionada, né? É que essas taxas, elas inclusive em geral, né, têm sido superiores até à própria média de crescimento do país, né, mostrando aí a importância do setor dentro da própria estratégia de desenvolvimento econômico do Brasil. Sérgio, quando você fala em relação à redução de consumo, só para quem está nos assistindo entender, segundo o relatório da Atlas, o consumo de água pela agricultura irrigada foi superior a 941 mil litros por segundo em 2019. É referente a esse número que você fala. A tendência é que a gente diminua esse consumo por segundo, é isso? Eu queria que você fizesse uma relação para a gente entender melhor essa troca. Não, então, o que significa quando nós falamos que até 2040 a expectativa é que tenhamos uma incorporação de 4,2 milhões de hectares irrigados. Então, isso significa, com os números atuais, um crescimento da ordem de 76%. Então, se eu crescesse nas mesmas bases em relação ao que significa de uso da água esse crescimento, a proporção de aumento do uso da água seria o mesmo, em cima desses 900 metros cúbicos aí por segundo que estão mencionados. A questão é que a perspectiva é de que este crescimento, essa expansão seja menor, seja da ordem de 66%, ou seja, 10% inferior. E como que se dá essa redução em torno de 10%? Ela se dá a partir do emprego de usos de métodos mais eficientes de uso da água. Perfeito. E Sérgio, daqui para frente, o que o produtor precisa ter em mente, caso o produtor queira fazer irrigação na sua lavoura? Vocês citaram no Atlas também que é preciso ter um planejamento, uma gestão setorial. O que isso significa na prática? Quais são os primeiros passos que o produtor aí precisa adotar? Então, assim, como funciona do ponto de vista da gestão dos recursos hídricos, cada produtor, né, ele depende, para fazer o uso da água para irrigação, ele depende de uma autorização, né, que é uma outorga de uso da água, que autoriza o uso da água. Essa outorga, ela tanto pode ser dada pela ANA, quanto pelos órgãos gestores dos estados, das diferentes unidades da federação. E cada vez mais, né, principalmente nos polos, né, onde eu tenho uma irrigação mais concentrada, é fundamental, além dessa autorização individual, né, termos uma organização dos produtores cada vez maior, né? Ou seja, isso faz com que essa gestão da água como um todo seja, inclusive, mais eficiente, né? Se ganha aí em escala, se ganha em organização, né? Mas o primeiro passo, né, o pontapé inicial aí, do ponto de vista da gestão de recursos hídricos, é a solicitação da outorga, né, que é o direito, né, que dá o direito de uso dessa água. E Sérgio, utilizando dessa tecnologia, é possível reduzir a quantidade de água sem limitar o crescimento da produtividade do país? Eu te faço essa pergunta porque a gente sabe que a tendência é do Brasil produzir cada vez mais, abastecer cada vez mais. Como é que fica essa troca, essa relação? Não, perfeito. Assim, na verdade, o método mais eficiente, ele também já é em prol da produtividade, né? Porque primeiro, a gente tem que lembrar que consumo de água, por exemplo, significa consumo de energia também, significa mais gastos
para o produtor. Então, toda vez que ele faz uma opção por um método mais eficiente, né? Isso a gente lida também no nosso dia a dia, né? Nos equipamentos que nós utilizamos na nossa casa. Ou seja, eu tenho uma economia do negócio de uma forma geral e que ela acaba resultando, né, em ganhos de produtividade. É importante entendermos que essa modernização ela não está só relacionada ao equipamento que se usa no campo, né? Eu tenho todo um emprego de tecnologias, por exemplo, de sensoriamento remoto, a interpretação dos dados climáticos. Então, eu tenho condição hoje de, com muito mais precisão, identificar e saber as necessidades reais da cultura, né? Qual é exatamente o déficit hídrico? E é a partir do conhecimento desse déficit hídrico que eu faço a irrigação, né, de forma aí complementar, né? Então, é um conhecimento, né, sobre a atividade muito maior, não é só uma questão de substituição, por exemplo, de equipamentos, que faz com que a atividade como um todo, né, ela fique mais moderna, fique mais eficiente, consequentemente mais produtiva, né? Então, até porque os recursos, né, economizados, eles são empregados aí no aprimoramento, no conhecimento, até na melhora de toda a tecnologia que envolve o negócio, né? Então, dessa expectativa, né, a gente tem atuado também junto ao setor, junto aos parceiros que eu mencionei, conhecendo, empregando cada vez mais essas tecnologias, geotecnologias, né, que nós chamamos assim, entendendo melhor a cultura, entendendo melhor os dados climáticos, entendendo melhor, expressando melhor os déficits hídricos para que a gente tenha uma atividade cada vez mais eficiente. Sérgio, eu agradeço sua disponibilidade em conversar com Notícias Agrícolas. Deixo o espaço aberto para você voltar mais vezes aqui com informações da Ana. É um prazer tê-la aqui conosco. O prazer foi todo meu. Seguimos à disposição, né, para esclarecimentos e para a gente voltar a conversar sobre essa pauta que é tão importante para o agronegócio e tão importante por ser um usuário muito significativo e relevante para a gestão das águas em todo o nosso país. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Sérgio Aire Moraes, ele falou em nome da Ana, para trazer, então, qual é o cenário de irrigação que o país apresenta nesse momento e trouxe um número importante que chama a atenção, que o Brasil deve avançar aí mais de 4 milhões de hectares de área irrigada até 2040. Tá bom? Vou ficando por aqui, mas você que está por aí, não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar as notificações e curtir os vídeos. Muito obrigada e até a próxima!